Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, a missão de Deus. O que é a missão de Deus? Como podemos participar dela? E como ela pode nos fazer mais discípulos e missionários? A missão de Deus é o plano eterno que Ele tem para salvar o mundo do pecado e da morte, e para restaurar a sua criação à sua imagem e semelhança. A missão de Deus é a razão pela qual Ele nos criou, nos salvou, nos chamou e nos enviou. A missão de Deus é a expressão da sua vontade, da sua glória, do seu amor e da sua justiça. A missão de Deus não é apenas uma tarefa, mas uma vocação, uma identidade, uma relação. A missão de Deus não é apenas nossa, mas dele, que nos convida a cooperar com ele. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus da missão. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Deus da missão, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos participar da sua missão. Não por mérito, nem por esforço, nem por religião, mas por graça, por fé, por obediência. A missão de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. A missão de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos participar da missão de Deus na prática? Como podemos nos tornar discípulos e missionários de Deus? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre a missão. O primeiro princípio é: a missão de Deus é fruto do amor. O amor é a essência, a motivação, a expressão, o resultado da missão. É o amor de Deus por nós, que nos salva, nos chama, nos envia. É o nosso amor por Deus, que nos responde, nos segue, nos serve. É o nosso amor pelo próximo, que nos aproxima, nos acolhe, nos anuncia. A Bíblia nos diz que a missão de Deus é para os que amam, para os que se compadecem, para os que se sacrificam. Ele nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Ele nos promete: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. 1 João 3:16. Ele nos assegura: nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:19. Você ama a Deus com todo o seu ser? Você ama o seu próximo como a si mesmo? Você se compadece dos que sofrem, dos que choram, dos que clamam? Você se sacrifica pelos que precisam, pelos que pedem, pelos que esperam? Você participa da missão de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? A missão de Deus é fruto do amor. O segundo princípio é: a missão de Deus é fruto da fé. A fé é a confiança, a certeza, a convicção, a esperança. É a crença no que não se vê, no que não se sente, no que não se entende. É a aceitação da verdade, da graça, da promessa, da salvação. É a entrega da vida, do coração, da alma, do espírito. A Bíblia nos diz que a missão de Deus é para os que creem, para os que confiam, para os que esperam. Ele nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16:16. Ele nos promete: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18. Ele nos assegura: quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. João 5, 24. Você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor? Você confia na sua obra, na sua palavra, na sua promessa, na sua salvação? Você aceita a sua verdade, a sua graça, a sua vida, a sua glória? Você se entrega a Ele, o segue, o obedece, o adora? Você participa da missão de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? A missão de Deus é fruto da fé. O terceiro princípio é: a missão de Deus é fruto da obediência. A obediência é a submissão, o respeito, a fidelidade, o amor. É a disposição de fazer a vontade de Deus, de seguir os seus mandamentos, de aceitar os seus propósitos. É a renúncia da nossa vontade própria, dos nossos interesses, dos nossos planos. É a entrega da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos dons. A Bíblia nos diz que a missão de Deus é para os que obedecem, para os que respeitam, para os que amam. Ele nos diz: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7, 21. Ele nos promete: se me amais, guardai os meus mandamentos. João 14, 15. Ele nos assegura: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. João 14, 21. Você obedece a Deus em sua vida? Você faz a sua vontade, você segue os seus mandamentos, você aceita os seus propósitos? Você renuncia à sua vontade própria, os seus interesses, os seus planos? Você entrega a sua vida, os seus sonhos, os seus dons? Você participa da missão de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? A missão de Deus é fruto da obediência. O quarto princípio é: a missão de Deus é fruto do testemunho. O testemunho é a declaração, a demonstração, a confirmação, a proclamação da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa salvação por Ele, da nossa transformação nele, da nossa esperança nele. O testemunho é o ato de falar, de viver, de mostrar, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia do seu amor, da sua graça, do seu poder, da sua glória. O testemunho é a resposta ao mandamento de Jesus, que nos disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. A Bíblia nos diz que o testemunho é o meio para participar da missão de Deus, para ser discípulo e missionário de Deus, para levar a sua luz e o seu sal ao mundo. Ele nos diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1, 8. Ele nos promete: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Ele nos assegura: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12, 11. Você testemunha de Jesus Cristo em sua vida? Você fala, você vive, você mostra, você anuncia o seu Evangelho? Você leva a sua luz, o seu sal, o seu amor, a sua graça ao mundo? Você participa da missão de Deus, para honrar a Deus e servir ao próximo? A missão de Deus é fruto do testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é a missão de Deus, e como podemos participar dela. Eu quero te encorajar a buscar a missão de Deus em sua vida, para que você possa ser mais discípulo e missionário, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se, a missão de Deus é fruto do amor, da fé, da obediência e do testemunho. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.